Vamos, infelizmente, de Paulo Figueiredo Neto. Vamos descer a lenha logo nesse cabrunco aí, que é mais um desses bolsonaristas foragidos, porque sim, ele está nos Estados Unidos há mais tempo do que o Eduardo Bolsonaro, e ele foge de uma condenação aqui em território nacional, um empreendimento aí na Barra da Tijuca, com o grupo do Donald Trump. Eles queriam fazer realmente uma espécie de Trump Tower aqui no Brasil, um esquema fraudulento, milionário, e ele foi autuado e, para não responder o processo, fez o que todo covarde bolsonarista faz, que é se mandar para outro território e está lá nos Estados Unidos, tal qual Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, a Zambelli, que tinha se mandado para outro país. Tem aí o Ramagem também, que se mandou para os Estados Unidos. É um catálogo enorme de bolsonaristas, direitistas que fogem das suas obrigações no Brasil, se mandando para outro país. E aí, vamos ter um vídeo aí do último dia 30 de junho, né, nesta semana, do Paulo Figueiredo repercutindo as falas da Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal, ex-presidente do PL Mulher, o partido a qual ela faz parte, os filhos do Bolsonaro também, e o ex-presidente inelegível e presidiário, que é o vídeo lá dela explicando que tem rusgas com o Flávio, de que o Flávio mina a participação dela no partido, de que delegam somente o espaço para ela para falar com as mulheres, as conservadoras, as evangélicas, enfim. Tensionaram até dizer chega, e aí o Paulo Figueiredo, que é esse capacho do bolsonarismo aí, resolveu falar sobre o assunto, e eu fiz questão de colocar o vídeo para além do recorte que está nas redes sociais, que é somente o escopo e a fala principal. A gente vai pegar ele falando desde o comecinho do raciocínio dele até o final, e a gente vai entrar no mérito ali do assunto, né? E vamos comentar o que ele falou. Por favor, Vinícius. Você tem o PL Mulher, ela diz que tem um diretório em cada estado, que o trabalho é muito bom, etc, etc. Eu pergunto o seguinte, o próprio Flávio estava reconhecendo isso, aí eu faço a pergunta a você, em que diabos o PL Mulher, com todas essas parlamentares, ajudou a candidatura do Flávio dentro do PL até agora? Ora, peguem todas as pesquisas. Onde o Flávio vai pior é justamente no eleitorado feminino. E agora a gente tem a presidente do PL Mulher gravando um vídeo, como a gente vai tratar logo mais, dizendo que foi humilhada pelo candidato do PL. Parabéns, bela ajuda. E não é o Flávio só que vai mal como candidato da direita, não. Se você pegar todos os presidentes dos Estados Unidos até hoje e separar demograficamente e só mulher votassem, todos os eleitos teriam sido democratas até hoje, inclusive a Kamala Harris. Mulher, em geral, vota muito mal. A única exceção é o Ronald Reagan. Ronald Reagan teria ganhado junto às mulheres também, na reeleição. Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Isso que eu estou dizendo. Pode arrancar os pentelhos das calcinhas, pode fazer o que você quiser, principalmente os feministas que têm mais pentelhos. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, isso é estatística. Ora, quem lidera hoje o voto feminino? Lula. Quem liderou o voto feminino na última eleição? Lula. Pega para trás, é sempre a esquerda. E o que a PL Mulher tem feito para melhorar essa história? Rosca, zero. A perspectiva dele de votar mal, ele está querendo dizer, e pega logo o exemplo estadunidense ali, que é onde ele está foragido, dizendo que se dependesse do voto feminino, os republicanos perderiam. Lógico que aqui ele também vai dar contrapartida dizendo que o eleitorado de esquerda, o eleitorado feminino vota com a esquerda. Meu irmão, então isso é um problema que vocês precisam tratar, né? Vocês precisam melhorar. E eu acho que ele não faz isso quando ele diz que mulheres votam mal. E é aquela premissa também, né? Dizendo que as mulheres casadas votam bem, porque tendem a acompanhar o voto do homem. Ou seja, ele dá novamente toda uma roupagem ali para aquela mulher submissa, a mulher que aceita, acata a decisão do marido. Então, são as mulheres da latinha de conserva que a escola de samba de Niterói levou para Sapucaí esse ano, né? Bicho, que correlação mais esdrúxula, que coisa mais patética, coisa mais sem nexo nenhum. Lembrando que o Brasil tem cerca, segundo o IBGE, né? Cerca de 108 mulheres, representando 108 milhões de mulheres, perdão, representando 51,1% da população total do país, né? Os dados do IBGE apontam que é um excedente histórico de aproximadamente de 4 a 6 milhões de mulheres a mais do que o homem no país. E, consequentemente, os votantes do sexo feminino já são um total de 52,8% do total, em uma alta de 2 pontos percentuais desde 2022. Então, você pega ali o extrato do censo de 2010 e mais o censo todo dinamitado, cheio de problemas, por causa da pandemia do Covid de 2020 e também por conta do golpe parlamentar, né, contra a Dilma Rousseff desde 2006. O Instituto de Geografia e Estatística do Brasil perdeu a galera que faz o censo, perdeu investimento, perdeu rumo, e os dados não são totais fidedignos, mas você tem esse extrato aí de 20 anos, minimamente, onde tem 2 pontos percentuais numa alta de mulheres votantes no país. E, sim, é o que ele falou ali,
na última eleição, o voto feminino foi de 58% para Luiz Inácio Lula da Silva e de 42% para o Bolsonaro. E aí, pela lógica do que ele está dizendo ali, que esses 58% foram exclusivamente, ou numa enorme maioria, de mulheres solteiras. Ou de mulheres casadas com homens progressistas, de esquerdas, ou anti-bolsonaristas. Né? Pode até ser verdade. Pode até ser verdade. Mas votar mal? O que é votar mal? O que quer dizer votar mal? Votar bem é votar, então, ali na conjuntura de 2022, né, em outubro de 2022, votar bem era votar num cara que estava tentando um golpe de Estado, era isso? Num cara que negligenciou vacina, num cara que diminuiu o poder da Covid, de um cara que mudou ministérios, mudou nomes da Polícia Federal para proteger os filhos, de um cara que tinha falas machistas, misóginas, preconceituosas, racistas, num cara que nunca fez nada no seu mandato parlamentar enquanto deputado federal por quase 30 anos. Isso era votar bem, né? Então voltou-se mal contra um ex-presidente que foi preso sem provas, que já tinha governado o país por 2 vezes, tinha colocado o Brasil fora do mapa da fome, aumentou o poder de compra do brasileiro. Isso era votar mal? Porra, Figueiredo, pelo amor de Deus, né, cara? Quem te acompanha nesse raciocínio tem um cérebro do tamanho de uma ervilha igual você, cara. Igual você. E é triste a gente ter que repercutir Paulo Figueiredo, cara. Porque no ruim, falar de Eduardo Bolsonaro ainda é falar de um parlamentar, né? Com mandato. Foragido, mas é. O sobrenome dele tem uma relevância, infelizmente ainda, no aspecto político nacional, né? Mas tem que se falar. Falar do Flávio, pô, pré-candidato, um senador de mandato, filho também do ex-presidente, beleza. Agora, Figueiredo Neto. Neto de um ditador, um cara que esteve à frente do Brasil durante um golpe militar de 20 anos, durante uma ditadura. Isso é triste, cara. E aí provoca as feministas, né? E vamos lembrar que o direito ao voto das mulheres no Brasil, em várias outras democracias, várias outras nações, se dá pelas lutas, né, das sufragistas, das progressistas, das feministas também, como vários outros progressos no campo feminino, né? É muito triste, Vinícius, é muito triste. Então, vamos descer a lenha no Figueiredo Neto. E que triste que tem gente que pensa como ele. Que se dependesse dessa galera aí, nem votar as mulheres votariam, né, cara? Eu não sei se isso é um erro, um tiro no pé, ou se é uma aposta. Uma aposta de ganhar um eleitorado feminino a partir de assistir uma tendência que, infelizmente, vem acontecendo, de ter colaboradores, inclusive, entre as próprias mulheres, né? De mulheres que também vão nessa ideia de ser conservadora, do lar, essa coisa toda, né? Das mulheres conservadoras, que vem crescendo. Outro dia eu vi, inclusive, isso um tema assim, bem paralelo, que eu acho que a gente pode fazer até talvez um porão de vá pensando sobre isso, sobre, por exemplo, esses canais de debate, né? Essa coisa de debate na internet, essa loucura. 10 coisas contra um, sei lá o quê. 10 de direita contra um de esquerda. Mulheres não sei o que lá contra mulheres não sei o que lá. Essa loucura, né? Que virou esse ambiente de debates, assim, né? Virtuais. Mas, enfim, outro parênteses, né? E aí, num dos recortes desse, tinha um desses, né? De mulheres de direita contra mulheres de esquerda e aí eu fiquei sabendo que tem uma mulher muito influente aí num grupo de direito, uma tal de Pietra Bertolazzi. Meu Deus. Né, tu conhece a Pieno? Eu descobri ela da melhor maneira possível, quando ela foi atropelada pela Lia Jabor. Num debate, né? Enfim, mas ela tem aí repercutido, e vem participar de vários canais. Eu não sei se o que ela é exatamente, se é jornalista, não sei onde qual é a formação dela. Mas apareceu aí, viralizou novamente um vídeo onde ela vai muito rapidamente, o cara vai falando se é a favor ou contra, e ela vai e fala que ela é contra o voto feminino. Né? Ela fala voto feminino, ela fala contra. Tem até esse vídeo aqui, eu não vou colocar porque eu acho que também não cabe, apesar da gente não ter o mesmo alcance, não cabe a gente ficar aqui dando palco, né, ou repercutir essas coisas. A gente às vezes fala e tal, mas se a galera quiser procurar, tá aí. Ela fala abertamente ali, contra, né? Ou seja, ela é contra o próprio voto. E assim, eu não sei, dentro dessa análise, eu concordo com você, assim, é uma loucura, é totalmente equivocada essa leitura, é mal segundo o que é o conceito de bem ou mal dele, do Paulo Figueiredo, que eu até então não tinha, só vi o nome, não tinha visto a figura e tive o desprazer de ver agora. Mas é bom ou ruim de acordo com o conceito dele, que não serve para ser universalizado ou generalizado, né? E pronto, né? E não tem mais o que dizer, é execrável, é um absurdo, mas eu acho que talvez isso seja uma aposta de ver que existe coro, que existe recepção a essas ideias, juntamente com o movimento dos Red Pills, juntamente com movimentos, enfim, né, dessa coisa dessa machosfera de reafirmação de uma masculinidade ultrapassada, e que, inclusive, tem ressonância dentro de um grupo de mulheres mais conservadoras e que acham também que o papel da mulher é esse, né, de estar ali acompanhando o marido, de estar ali acompanhando o homem, de ser a subserviente e tudo mais. Então, assim,
é um absurdo, é uma loucura a gente ver que tem que hoje reafirmar o óbvio, né? Depois de uma luta enorme para que as mulheres pudessem conquistar o direito de voto no país, depois de tantas mulheres se sacrificarem, né? Enfim, a sua vida, não de sacrificar literalmente, mas de ter lutado diariamente para que as mulheres tenham direitos, e o principal deles, né, que é o direito a uma representação política, ou seja, onde mulheres possam legislar para mulheres, e hoje a gente tem que defender isso, né, a permanência desse direito. Isso é uma loucura, um sinal dos tempos, mas de tempos bem sombrios.